Desvendando o passado, entendendo o presente e construindo o futuro. Criado em 1992, o IPTH é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos de apoio à saúde mental que tem como missão dedicar-se a serviço da sociedade, promovendo a expansão da consciência, a saúde física e mental e o direcionamento para uma vida de sucesso através da transmissão de conhecimentos embasados na ciência mental, na espiritualidade e em nossas técnicas psicoterapêuticas. Idealizado e coordenado pelo Dr. Celso Sheffer, teólogo, psicanalista sistêmico e constelador, reconhecido nacionalmente pelas suas pesquisas em saúde mental e espiritualidade, através do recebimento de diversos prêmios. O IPTH está instalado em Apucarana, Paraná, em sua sede própria, com mais de 30 mil metros quadrados de área verde e 3 mil metros de área clínica. O Instituto oferece serviços para pessoas e empresas tais como palestras, workshops, cursos presenciais e online, celebrações, imersões e atendimento clínico psicoterapêutico, através de técnicas como método ASMI, constelações sistêmicas familiares, Buddy Talk, Theta Healing, terapia vibracional quântica e sagrado feminino, proporcionando através do autoencontro a sublimação de problemas de saúde físicos, mentais e espirituais, como a depressão, ansiedade, esquizofrenia, TDAH, bipolaridade, dependência química, insônia, anorexia, conflitos familiares, problemas financeiros e outras temáticas importantes. Mais de 60 mil pessoas já passaram pelos atendimentos terapêuticos proporcionados pelo IPTH. Os recursos arrecadados são aplicados em prol do próprio Instituto, em benefício de sua infraestrutura, recursos humanos, capacitação de profissionais e projetos que beneficiam a sociedade. Ainda há muito para construir e muito potencial para ajudar a humanidade, pois os sonhos não param e a cada conquista se torna um marco para o IPTH. Novas ideias surgem diariamente e com elas os desafios. Mas com força e afinco, a caminhada continua com o intuito de tornar as instalações do IPTH um lugar cada vez mais acolhedor, inovador e restaurador para atender com maior excelência aqueles que nos procuram. Você sabia que em nosso inconsciente está armazenado tudo o que somos? Nossas memórias, alegrias e traumas, potências e fraquezas, nossas influências sistêmicas familiares, nosso eu divino e tudo mais que descobriremos no decorrer dos nossos encontros. É através do inconsciente que nos conectamos ao que há de mais sagrado em nós. E para conseguirmos uma conexão clara com o nosso inconsciente, que é a porta para o mundo espiritual, precisamos desacelerar a nossa racionalidade, ou seja, liberar o racional para manifestar o espiritual. E como fazer isso? Vem descobrir com a gente através do estudo do introspectismo. Bom dia a todos! Estamos começando mais um programa Introspectismo, um programa realizado pelo Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. Estamos em setembro e no mês de setembro nós trabalhamos o combate e a prevenção ao suicídio. E essa temática de suicídio, que é uma temática muito profunda e complexa, é uma das áreas de pesquisa que o Instituto IPTH vem trabalhando ao longo dos anos. Portanto, existe uma série de questões que são abordadas acerca dessa temática do suicídio, no que diz respeito às suas causas, às suas consequências, o que leva uma pessoa ao suicídio, quais são as possibilidades que levam uma pessoa ao suicídio, como isso pode ser evitado, como isso pode ser identificado. E sabemos que a temática do suicídio é uma questão muito mais profunda
do que simplesmente uma questão opcional, né? Nós não entendemos que uma pessoa simplesmente escolhe ou decide deixar de viver por uma tristeza ou por qualquer tipo de insatisfação, né? O último estágio de ferir a existência, de ferir a regra da vida, é uma pessoa tirar a sua própria vida, ou seja, acabar com a sua própria existência. E não existiria a priori nenhum motivo absoluto para que uma pessoa pudesse querer tirar a própria vida, que é esse nosso bem maior, né? Então, não entendemos de forma alguma que o suicídio seja algo natural, mas também entendemos que os motivos, as motivações que levam ao suicídio são muito mais profundas, talvez muito mais ocultas do que uma depressão ou um estresse ou alguma decepção que alguém possa ter. E para entendermos um pouco melhor essas causas e consequências do suicídio, no programa de hoje, juntamente com o Dr. Celso Scheffer, iremos abordar essa temática e compreender melhor e também saber como podemos prevenir e evitar esse que é um dos grandes males da humanidade nos dias atuais. Bom dia, Dr. Celso. Bom dia, Cleiton. Bom dia aos telespectadores do canal 38. Gratidão por estar conosco no programa Introspectismo. O Cleiton falou sobre o Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, é a nossa instituição de apoio à saúde mental. Nós temos uma linha de pesquisas dentro desta temática, o ato extremo. E é muito difícil de fechar um diagnóstico, um contexto, de dizer que o suicida, ele age por esta ou por aquele impulso. É muito difícil. Nós estamos pesquisando há 29 anos, ainda não chegamos a uma conclusão absoluta. Mesmo que a vida tem lá seus mistérios, tem lá seus enigmas, somente a luz divina poderá nos iluminar numa compreensão que de fato a gente possa chegar num consenso aonde a grande maioria da humanidade possa se beneficiar dessas pesquisas. Mas nós não desistimos, estamos sempre buscando uma compreensão, o porquê, onde que está a origem causadora desse distúrbio que leva a pessoa a cometer o ato extremo. Mas algumas linhas de investigação nos levam a compreender alguns fatores que nós queremos falar com vocês durante essa semana. Nós analisamos sempre o contexto histórico do paciente que nos procura com desejo de suicídio ou tentativas de suicídio. Eu vou falar bem a verdade para vocês, eu me emociono cada vez que eu falo de suicídio, porque é algo que me dói muito quando eu ouço nas mídias, através de familiares que nos procuram, dizendo que perderam filhos, que perderam irmãos, que perderam mãe, que perderam pai pelo suicídio. E eu sinto que dentro da visão holística do IPTH, dentro de uma visão sistêmica, cada pessoa que suicida-se deixa uma grande dor, não somente para a família, mas para a sociedade e para a humanidade. A linha de pesquisas que nós temos seguido e tem nos levado a uma compreensão. Eu vou ter que me acalmar um pouquinho, que meu coração está batendo forte aqui, porque realmente é um tema que mexe comigo. Eu tive a graça até hoje, a graça divina, de 29 anos de IPTH, nenhum de nossos pacientes em curso de tratamento cometeram o ato extremo. Tivemos a infelicidade de algumas pessoas passarem, 2 pessoas até hoje, passarem pelo IPTH, não fazerem o tratamento, mas passaram lá 1 ou 2 vezes e depois de alguns anos a gente ouviu falar que eles cometeram suicídio. E sempre quando acontece isso, vem uma pergunta na minha mente e na mente de toda a nossa equipe: onde é que nós erramos? Porque como nós consideramos assim, nós nos consideramos um com o universo, não há uma separação na visão sistêmica, isso dói muito no coração, até mesmo das pessoas que não têm vínculo familiar. Mas a linha de pesquisas
do inconsciente nos leva à compreensão que absolutamente nenhum ser humano que não tenha registros em seu DNA de suicídio em vidas passadas cometerá suicídio. Isso já é claro, empiricamente comprovado nas nossas pesquisas, com mais de 500 pacientes já tratados nessa linha de tentativas de suicídio. As memórias de vidas passadas, de 7 em 7 anos, todo o nosso complexo psíquico ele se renova. E aquelas memórias mais antigas, aquelas memórias que causam mais dor, que causam sofrimento, de 7 em 7 anos, elas se aproximam do bloco do ego. Então veja, qual é a fase mais crítica para o ser humano? Segundo as nossas pesquisas, 14 anos e 21 anos. O primeiro, segundo ciclo e terceiro ciclo é onde o ajuste ou desajuste pode ocorrer. E claro que depois de 7 em 7 anos há também uma propensão. Mas a grande massa humana é massacrada por não conhecer a sua história, por não conhecer o seu passado. Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vejam, pessoas que cometeram suicídio em existências passadas são candidatos sérios a suicidar-se novamente. E quando acontece um suicídio na família, cria-se um mecanismo de repetição. E o grande problema do suicídio na família é que é tanta dor que causa que as pessoas da família não querem mais falar naquilo, não falam naquilo e acabam encobrindo um ato que precisava ser olhado. Só falar não resolve, mas tentar encobrir o evento é pior, é muito pior. Nós sabemos de casos de pessoas que a gente conhece, a família, né, que depois do evento ocorrido nos procuram. O vô suicidou-se, o pai suicidou-se, o vô suicidou-se e agora o neto suicidou-se. Olha que coisa terrível. 4 gerações já cometeram suicídio. Sempre é bom olhar, quando acontece um ato extremo na família, nós não devemos guardar segredo. Nós devemos procurar um profissional da saúde psíquica, no caso a psicanálise, que entra dentro desse campo espiritual. É uma área muito profunda, uma área que exige muito conhecimento, muita dedicação e muita experiência para a gente poder alcançar o nível de compreensão onde possa ser evitado tragédias futuras, né, Cleiton? Sim, Dr. Celso, e a gente vem acompanhando essa temática do suicídio. Agora, nesse mês principalmente, muitas pessoas procuram falando sobre esse assunto, questionando, tentando entender. E o que a gente percebe é que dentro desse contexto do suicídio, fala-se muito em termos de que o suicídio é algo que deve ser evitado, que devemos estender a mão para quem está tentando se suicidar. É um número que vem aumentando no mundo, mas muito pouco, ou talvez quase nada, a gente vê falar sobre o suicídio que fica ressonando, né? Fala-se de suicídio do tipo, se você souber que tem alguém querendo suicidar, cuide, trate dele, estenda a mão para ele. Mas ninguém fala sobre os suicídios que já aconteceram, que esses não ficam lá, né? Um suicídio acontecido na família, não morreu, acabou. Muito pelo contrário, isso acaba sendo um gatilho, né? Que causa muitos outros problemas, não é? A grande verdade é que a ciência mental, ela está apenas engatinhando. Nós podemos dizer que a ciência mental, ela foi reconhecida como uma questão científica em 1998, Cleiton, onde a comunidade internacional de saúde, né, do Código Internacional de Doença, no CID, que trata das doenças, né, o CID-10, que trata de neuroses e psicoses, no ponto 44, fala dos problemas espirituais como um fator de saúde física, de saúde pública. Mas aí eu pergunto, 98, 2020, 22 anos. Nós temos apenas 22 anos
de reconhecimento científico. Não quer dizer que outros pesquisadores não vinham pesquisando. Nós vemos o kardecismo, por exemplo, trabalhando arduamente nas pesquisas dessa questão do ato extremo, né? Mas, infelizmente, ainda nós estamos engatinhando. E no programa de amanhã eu quero falar ainda mais sobre o suicídio, Cleiton. E está chegando o final do nosso programa, né? Pois é, nosso tempo está acabando, mas como esse é um assunto muito pertinente, nós vamos, durante o decorrer da semana, estar falando sobre esse assunto. Então, se você está acompanhando esse programa agora, se você sabe que tem pessoas que estão passando por essa questão, ou pessoas que têm suicídios na família, convide para assistir durante a semana os nossos programas, nesse mesmo horário. Vocês vão ter bastante informação e vão conseguir cada vez mais solucionar esse problema hoje. Esse foi o programa Introspectismo de hoje. Uma pena que acaba tão rápido, não é? Mas você pode ter acesso a mais conteúdos como este e conhecer o nosso trabalho em nossas redes sociais que aparecem aqui na tela, com lives diárias às 10 horas da noite no YouTube e no Instagram. Ou você pode nos fazer uma visita em nossa sede. Aguardamos você!